Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu estou muito bem aqui em casa, eu espero que vocês também estejam todos tranquilos aí, confinados, né? Já estamos quase na metade do mês de setembro, hoje é segunda-feira e começando uma nova semana. Pessoal, nós vamos lá na página 106 do livro de gramática, então só para retomar aqui rapidinho, tá? Que é que nós vimos nas páginas anteriores. Na página 105, por exemplo, nós estávamos vendo os adjuntos adnominais, ou seja, aquelas palavrinhas que acompanham o substantivo e servem para enfeitar o substantivo. Lembrando que os adjuntos adnominais podem ser quais? O numeral, o adjetivo, o pronome e o artigo, tá? Lá na página 106 nós temos o exercício 12, tá? Eu já adiantei um pouquinho e escrevi as orações aqui. Exercício dá para fazer no livro mesmo, que é só uma palavrinha que você vai escrever aqui de baixo, ó. O que o exercício está pedindo? Leia as frases abaixo, procure no dicionário as palavras sublinhadas e escreva no caderno a classe gramatical de cada uma delas. Então, só para relembrar, todas as palavras da nossa língua, elas estão encaixadas, elas estão classificadas em 10 classes gramaticais. Substantivo, adjetivo, artigo, pronome, numeral e verbo. Essas 6 primeiras são as classes variáveis. Depois você vai ter 4 classes invariáveis. Quais são? Advérbio, preposição, conjunção e interjeição. As variáveis se chamam assim porque elas têm masculino, feminino, singular, plural, aumentativo e diminutivo, tá? As invariáveis, elas não têm aumentativo e diminutivo, elas não têm singular, plural, elas não têm feminino ou masculino. Por isso, elas são invariáveis, elas têm só uma forma, elas não variam. O exercício aqui pede para você identificar a classe gramatical de cada uma dessas palavras. Então, vamos lá. Ontem. O que quer dizer a palavra ontem? Ontem dá uma ideia de tempo, tá? Então, se a palavra remete a tempo, é porque ela é um advérbio. Eu nem vou colocar a classificação aqui, só vou falar, tá? Que ontem é um advérbio de tempo, tá? Por quê? Porque está especificando um período. Os advérbios acompanham os verbos para identificar o tempo, o modo, a circunstância, tá bom? Ontem fui ao cinema. O que é a palavra cinema? Cinema está dando nome a um lugar, então é um substantivo. A classe gramatical de ontem é advérbio, a classe gramatical de cinema é substantivo. Advérbio é uma classe invariável, tenta passar para o plural, para o masculino, feminino, aumentativo, diminutivo. Não tem jeito, tá? Por isso que ela é uma classe de palavra invariável. Cinema é variável, porque eu posso ter o plural, né? Cinema, cinemas, posso ter o diminutivo, cineminha, tá? Vamos pegar um cineminho já tarde? É uma frase muito comum. Letrinha B. Vou aceitar um pequeno pedaço de bolo. Aí no livro estão grifadas as palavras aceitar, um, pequeno e de. Aceitar, pessoal, é verbo. Por que que é verbo? Porque termina em ar, ou seja, esse daqui pertence à primeira conjugação. Porque eu posso conjugar, eu aceito, tu aceitas, ele aceita. Porque ele dá a ideia de tempo, aceitarei, tu aceitarás. Ou no passado ele aceitou, ou no presente ele aceita. E porque também dá a ideia de uma ação. Você consegue imaginar alguém aceitando um pedaço de bolo. Não, um pedaço de bolo, né, pessoal? Um pequeno pedaço de bolo. Aqui, esse é um numeral. Tá? Não são 2, é apenas 1. Pequeno é uma característica para pedaço. O pedaço podia ser grande, poderia ser bonito, feio, gostoso, estragado, delicioso, amarelo, azul, tá? Mas é pequeno. Então, pequeno é um adjetivo, certo? Ele vai ser um adjetivo para o pedaço aqui, que é um substantivo. E de é uma preposição. Por que que é uma preposição? Porque serve para ligar a palavra pedaço à palavra bolo. Então, a palavra que liga duas outras palavras chama-se preposição. Então, você tem um verbo, um numeral, um adjetivo e uma preposição. Certinho? Um minutinho aí para vocês copiarem, senão vocês vão falar, tá muito depressa. Letrinha C. Aquele rapaz é muito alto.
Então, a primeira palavra grifada é aquele rapaz. Então serve para indicar quem é a pessoa. A palavra que indica, que mostra, é um pronome. No caso aqui, é um pronome demonstrativo. Poderia ser um pronome possessivo, poderia ser pronome pessoal do caso reto, mas esse daqui é demonstrativo, está mostrando onde é que a pessoa está, aquele. Está mostrando onde o substantivo está, não está grifado, vamos também colocar. É muito alto. Então veja, alto é uma característica para rapaz. Rapaz é substantivo, alto é adjetivo. E esse muito aqui, para que ele serve? Esse muito está intensificando a palavra alto. Ele poderia ser pouco baixo, mas ele é muito alto. Então está intensificando, está modificando um adjetivo. A palavra que modifica um adjetivo é um advérbio. Tá? É a mesma classe gramatical, olha. Aqui o advérbio tem a função de indicar quando que a ação aconteceu. O advérbio aqui está servindo para mostrar quanto que ele é alto. Ele é muito alto, tá? Então aqui é um pronome, muito é um advérbio e alto é um adjetivo. Aí você faz uma flechinha para mostrar que esse muito aqui está acompanhando a palavra alto. Letrinha D. Nossa, já é a 6ª vez que ela telefona. Para que serve esse nossa? Mesma coisa se alguém pisa no seu pé e você fala ui, ou então ai, ou então você fala que legal. Essas palavrinhas que expressam sentimento, que expressam dor, ou alegria, ou tristeza, elas são chamadas de interjeições. Então, nossa aqui é uma interjeição. No caso aqui ela demonstra o quê? Nossa, já é a 6ª vez que ela telefona. Insatisfação, né? Uma pessoa que liga 6 vezes está enchendo as paciências, certo? Sexta, pessoal. Esse sexta aqui com a ideia assim, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta, dando ideia de quantidade e além de quantidade, dá ideia de uma sequência, né? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta vez. É um numeral. No caso aqui, é um numeral ordinal, porque a pessoa foi contando, né? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta. Mas sempre precisa escrever ordinal, só entender que sexta é um numeral. Ela, eu, tu, ele, nós, vós, eles, são palavras que substituem o substantivo. A palavra que substitui o substantivo é um pronome. E telefona é uma ação. Se é uma ação, é um verbo. Então, só para repetir. Interjeição, a palavrinha que expressa alegria, tristeza, dor, ou seja, ela expressa sentimentos. Nossa, poderia ser que legal, ui, credo, já pensou? Sexta é um numeral, tá? Expressa uma quantidade e essa quantidade aqui está numa determinada sequência, então aqui é um numeral ordinal. Ela é um pronome porque está substituindo o nome, né? Então imagina que aqui, sei lá, o nome fosse Josefina. Então eu já falei Josefina 3 vezes na frase. Como eu não quero repetir a palavra Josefina, aí eu falei que ela é, esse ela aqui é um pronome. Usei o ela que é um pronome. E telefonar é verbo porque dá ideia de ação, tá? Foi a uma lanchonete e comeu pão de queijo. Foi para uma lanchonete. É uma preposição. Então a preposição também identifica aí a posição, o lugar, né? Foi para onde? Foi para uma lanchonete. Foi a uma lanchonete. E lanchonete, o que é? Lanchonete é substantivo. Por quê? Porque está dando nome a um lugar, né? A é preposição e lanchonete é substantivo, certo? Então, olha, se a gente dá uma olhada nos substantivos, nós vamos ter cinema, lanchonete. Se nós dermos uma olhada aqui nos verbos, nós vamos ter aceitar, telefona. Adjetivo, pequeno, alto.
Preposição, o de, e, a. Uma interjeição, dois advérbios, um ontem e um muito, e um numeral. Ah, tem um pronome aqui também, né? Um pronome que é importante também. Certinho? Agora faltam duas frasezinhas só. A, B, C, D, E, falta a frase F e a G. Então, vamos lá ver qual é a frase F. F, G e H. Cuidado, olha o ônibus. E aqui nós temos grifado a palavra cuidado e a palavra o. Liguei duas vezes. Opa. Liguei. Liguei duas vezes, mas não consegui falar com ela. Mas não consegui falar com ela. O duas e o mas. E na última letrinha aqui nós temos a jovem não quis falar com ninguém. A jovem não quis falar com ninguém. E aqui você tem grifado a palavra jovem e a palavra ninguém. Então vamos lá ver. Cuidado, pessoal, olha o ônibus. Esse cuidado, ele é igual a esse nosso aqui. É uma interjeição. Está expressando um sentimento. Qual é a ideia? Para você tomar cuidado. Por quê? Porque vem vindo um ônibus. Esse o aqui, pessoal, ele está acompanhando a palavra ônibus. O que é esse o aí? O, a, os, as, uma, uns, umas. É artigo. A menor classe gramatical, a mais curtinha, né? Definidos e indefinidos. O, a, os, as, definidos. Uma, uns e umas, indefinido, tá? Liguei duas vezes, mas esse duas é muito fácil, né, pessoal? Esse duas aqui exerce a mesma função desse sexta, só que aqui eu estou contando, então ele é um numeral cardinal. Esse daqui é um numeral ordinal. Mas essa palavrinha é importante, então você vem vindo com uma ideia, tá? Liguei duas vezes, mas qual é o restante da frase? Mas não consegui falar com ela. Então, mesmo você tendo ligado duas vezes, você não conseguiu falar. Essa palavrinha aqui é uma conjunção. Qual é a função da conjunção? Você tem aqui uma frase, liguei duas vezes. Depois você vai ter outra frase, mas eu não consegui falar com ela. Por que você tem duas frases? Porque você tem dois verbos. Aqui você tem o verbo liguei e aqui você vai ter o verbo conseguir falar. Então, quando você tem duas orações, duas frases, e para você ligar uma com a outra, você usa uma conjunção. Lembrando que as conjunções, elas são carregadas de sentido, elas têm muito sentido, tá? Esse mas aqui, da ideia de oposição, de adversidade. Por exemplo, Mogi Guaçu é uma grande cidade, mas é perigosa, é violenta. Então, você tem uma informação aqui, você tem outra informação ali, e no meio você tem uma conjunção para ligar as ideias. E essas conjunções têm significado. Esse mas aí dá a ideia de uma ideia contrária, uma oposição. A jovem não quis falar com ninguém. Essa palavra jovem aqui, acompanhada de um artigo, ela é um substantivo. Então, relembrando, todas as vezes que você tem uma palavra acompanhada de um artigo, a palavra seguinte é um substantivo. É um substantivo, tá? Ah, mas jovem não é adjetivo? Sim.
Jovem será um adjetivo se aqui eu tivesse mais uma palavra. Por exemplo, a jovem professora, a jovem moça, a jovem menina, a jovem mãe, tá? A jovem dentista. Se você tivesse aqui mais uma outra palavra, se essa palavra, e essa palavra vai ser daí um substantivo, aí esse jovem seria uma qualidade para o substantivo. Aqui não. Aqui esse jovem já é o substantivo, porque não tem outra palavra aqui junto, tá? A jovem não quis falar com ninguém. E esse ninguém, o que é? Ninguém, alguém, tudo, todas, são palavras que falam, mas não falam nada, né? Ela, essa daqui é um pronome indefinido. Quem que estava no telefone? Alguém, mas alguém quem? Então é um pronome também, é uma palavra que não define nada, só serve para completar um buraco ali, né? Não quis falar com ninguém. Então vamos ver aí. Se temos mais o que agora? Agora apareceu aqui mais substantivo, né? Apareceu uma conjunção que não tinha aparecido aqui. Às vezes o aluno confunde conjunção com preposição. A preposição vai separar palavras, pedaço e bolo. A conjunção vai separar orações. Liguei 2 vezes, mas não consegui falar. Então você tem 2 ideias e a conjunção no meio para juntar as ideias, tá? De novo aparece uma interjeição, exprimindo sentimentos. E o que é diferente aqui, né, que merece atenção, é esse jovem aí como substantivo. Por que que ele é substantivo? Porque não tem outra palavra aqui. Se tivesse uma outra palavra aqui, esse jovem seria adjetivo, porque estaria qualificando essa palavra. A jovem médica não quis falar com ninguém. Aí, se eu tivesse a palavra médica aqui, esse jovem estaria qualificando a palavra médica. Como não tem, então esse substantivo aqui é acompanhado por esse artigo. E toda palavra acompanhada de artigo é um substantivo. Então, se você tem lá o, a, os e as, uma, uns e umas, a palavra seguinte aqui, ó, vai ser um substantivo. Olha aqui um outro exemplo. O ônibus. Aqui eu tenho um artigo e aqui eu tenho substantivo. Olha aqui. Foi a uma lanchonete. Lanchonete é substantivo. Esse uma aqui é artigo indefinido. Um pequeno pedaço de bolo. Você tem aqui, é numeral. Se fosse o pequeno pedaço de bolo, você teria aqui um artigo. Acho que só aqui. Certinho, pessoal? Então vamos lá. Agora nós temos um texto aqui. Texto 1. Um dia de rainha. Vamos lá ver. Quem escreveu esse texto foi Adriana Falcão. O nome é Um Dia de Rainha, publicado na revista Veja, pela editora Abril, em São Paulo. Um dia de rainha, que se levante o sol devagarzinho, decreta uma manhã azul para aqueles que gostam de praia e uma outra manhã cinzenta para quem tiver preferência por nuvem. Comuniquem oficialmente à Presidência da República que o mandato do dia é meu e não se esqueçam de anexar em letras maiúsculas, porque eu mandei dizer que é assim. Hoje todo mundo manda. Cada desejo é uma ordem, à exceção dos desejos de vingança, e todo pedido será prontamente atendido. Às 3 em ponto, em edição extraordinária, chegará a novidade. Todas as notas de dinheiro foram devidamente embaralhadas e redistribuídas. Economistas, sociólogos e teóricos ficarão malucos antes de entrar no jogo, quando então darão boas risadas como em toda brincadeira divertida. Reivindico um pôr de sol estonteante, jamais visto nem em filme de cinema, e que a noite traga brisa e que a brisa atice o fogo. Tá? Então aí um desejo de um dia de rainha, o que é que aconteceria se você pudesse ter um dia de rainha. Então o autor aqui decreta uma manhã azul, decreta que hoje é o dia dela mandar, tá? Não só ela mandar, mas todo mundo manda. Menos os desejos de vingança, todos os outros desejos serão atendidos. E o que vai acontecer às 3 em ponto?
Todas as notas de dinheiro foram embaralhadas e redistribuídas, ou quem sabe a gente fica com um monte, né? E também ela quer um pôr do sol estonteante, jamais visto, e que a noite traga brisa e que a brisa atice o fogo. Certinho? Bonito o texto, né, pessoal? Então vamos lá, exercício 1. Leia o texto com atenção e indique quais adjuntos adnominais foram usados com cada substantivo sublinhado. Então você vai ver lá no título a palavra dia. Qual é a palavra, ou quais são as palavras que estão acompanhando a palavra dia? E, se está acompanhando, é um adjunto adnominal. Então você tem lá, um dia de rainha. O que está perto da palavra dia? Um e de rainha. Então você tem dois adjuntos adnominais aí. Então lá, esse exercício dá para fazer no livro também, olha. Só mais um minutinho. Então veja lá. Então, o primeiro lá. A palavra dia está sendo acompanhada de quais palavras? Um e de rainha. Então, o que está perto da palavra dia? Perto da palavra dia eu tenho um artigo e tenho uma locução adjetiva. Ou seja, um dia de rainha. Então, esse de rainha, duas palavras aí caracterizando o jeito do dia, duas palavras, locução adjetiva. Manhã. Então, procura lá onde é que está a palavra manhã. Logo lá na terceira linha, decreto uma manhã azul. O que está perto da palavra manhã? Uma e azul. Então, de novo, olha, a mesma coisa. Um artigo e um adjetivo. Aqui o artigo para dia era um e o adjetivo de rainha. Que jeito que é a manhã? Ela é uma manhã e azul. Então, lembrando, esses adjuntos adnominais aí vão pertencer a quais palavras? Então, o que é um adjunto adnominal? O adjunto adnominal é a palavra que está perto do nome, qualificando o nome, definindo ou indefinindo. Então, quais são os adjuntos adnominais? O numeral é um adjunto adnominal? É. O artigo? É. O pronome? Também. E o adjetivo? Também. Então veja lá, vamos ver se está certo isso daqui? Então olha, um de rainha. De novo, uma azul. Certinho? Letrinha C. Letras. Qual é a palavra que está perto aí de letras? Vamos ver? Sexta linha. Anexar em letras maiúsculas. Que jeito são as letras, então? Maiúsculas, elas são grandes, né? Letrinha D. Vamos começar a dividir aqui, senão depois não vai. Desejos. Que jeito são os desejos? Olha lá, onde é que aparece desejos? Na sétima linha. Cada desejo é uma ordem, à exceção dos desejos de vingança. Então, de vingança é uma locução adjetiva para desejos. Exerce a mesma função que o adjetivo, tá? Pedido. Olha lá onde é que está a palavra pedido. E todo pedido será prontamente atendido. O que está do lado de pedido aí? Todo. Então, do lado da palavra pedido, você tem aí o pronome indefinido todo. Todo, alguém, ninguém, tudo, todos, tá? São palavrinhas que falam, mas não falam, né? São pronomes indefinidos. Pedido. Já foi. Todo pedido será. Letrinha F. Edição. Acha lá onde está a edição. Às 3 horas em ponto, em edição extraordinária. Que jeito que é essa edição, então? Ela é extraordinária, quer dizer, ela não acontece sempre.
ela é o contrário de uma edição ordinária. Ordinária que acontece com frequência. Extraordinária não acontece com frequência. G. Procura lá no texto onde é que está a palavra notas. Na mesma linha, na linha 9. Às 3 em ponto, em edição extraordinária, chegará a novidade. Todas as notas de dinheiro. Olha, então você tem aí. Todas as notas de dinheiro. Você tem dois adjuntos adnominais, ó. Você tem um as, que é um artigo, e você tem um de dinheiro, que é um adjetivo, certo? Então, as notas de dinheiro, certinho? Letrinha H, risadas, lá na linha 11. Quando então darão boas risadas. Que jeito são essas risadas? Essas risadas são boas. Podia ser ruins, feias, grandes, pequenas, tá? E brincadeira? Olha lá logo na frente. Como em toda brincadeira divertida. Você tem aí dois adjuntos adnominais. Então você tem a palavra, o substantivo aqui, brincadeira. Que jeito que é essa brincadeira? Toda brincadeira e divertida. E esses adjuntos adnominais aqui, esses dois. Toda é um pronome e divertida é um adjetivo. Filme, penúltima linha. Reivindica um pôr do sol estonteante, jamais visto nem em filme. Agora olha lá no texto. O que vem perto da palavra filme? Que jeito é o filme? Um filme de cinema. Então, ó, repetindo. Você tem aqui substantivos. Dia, manhã, letras, desejo, pedido, edição, notas, risadas, brincadeira e filme, tá? Para cada um desses substantivos aqui, foi colocada uma palavra pertinho, do lado direito, ou do lado esquerdo, ou antes, ou depois, um pouquinho antes, ou um pouquinho depois, tá vendo? Aqui, olha, uma manhã azul, então uma estava antes, o azul depois. Todas essas palavras aí, elas são o quê? Adjuntos adnominais. Por quê? Porque elas estão junto de um nome. De qual nome que elas estão aqui? Elas estão perto de um substantivo. Essas palavras que são adjuntos adnominais, elas podem ser o quê? Elas podem ser um numeral, pode ser um artigo, pode ser um pronome, pode ser um adjetivo ou uma locução adjetiva, se for formado por duas palavrinhas. Então, lá no texto, o que acompanhou a palavra dia? Um dia de rainha. Um e de rainha são adjuntos adnominais, tá? Um, artigo, e de rainha, locução adjetiva. Uma manhã azul. Uma, artigo, e azul, adjetivo. Letras maiúsculas. Maiúsculas é um adjetivo, está acompanhando. Então, é um adjunto adnominal e é um adjetivo. Como são os desejos? Os desejos são de vingança. Eu poderia transformar a locução adjetiva em um adjetivo só. Eu poderia falar desejos vingativos, né? Então, o que acontece aqui? Você tem o substantivo desejos e o adjunto adnominal de vingança, que é um adjetivo. Que jeito que é o pedido? Todo pedido será atendido, ou todos os pedidos serão atendidos. Todo, um pronome indefinido. Como que é a edição? A edição é extraordinária, ela é incomum, ela é fora do eixo, vamos dizer assim, tá? Então, esse extraordinária é uma característica para a edição. É um adjunto adnominal formado por um adjetivo. Como são as notas? As notas são de dinheiro. As notas de dinheiro são bonitas, tá? Então, esse as é um adjunto adnominal e de dinheiro também. As
é um artigo e de dinheiro, adjetivo. Como são as risadas?